Olá, eu sou a Nayara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Cooper te trago as atualizações climáticas para os próximos períodos. Estamos com o El Niño em vigência e o El Niño que vem atingindo cada vez mais intensidade. Nas últimas semanas, atingiu o limiar de um El Niño muito forte. Esse índice, que é medido na área central do Oceano Pacífico Equatorial, chamado de 3,4, que representa a anomalia da temperatura da superfície do mar aqui na área central do Oceano Pacífico, é utilizado para classificação desse tipo de fenômeno. E nas últimas semanas, ele atingiu um limiar de 2 graus de desvio da temperatura da superfície do mar, o que caracteriza esse El Niño como um El Niño muito forte. Então, se esse patamar persistir ao longo dos próximos meses, a gente deve ter aí um dos El Niños mais fortes já registrados, ainda não superando o El Niño de 2015-2016, que atingiu um limiar superior a 2 graus e meio na média trimestral móvel, mas ainda assim se configura como um dos El Niños mais fortes e que vai impactar muito ainda a distribuição das chuvas ao longo dos próximos meses, especialmente os meses de dezembro e janeiro, que são meses ainda que esse El Niño pode ganhar mais intensidade. A previsão probabilística indica que o El Niño deve persistir pelo menos até o trimestre de outono. Há uma probabilidade superior a 80% para que esse El Niño persista pelo menos até março, abril e maio de 2024. Depois, essa probabilidade começa a declinar e há um aumento da probabilidade de neutralidade climática, superando a probabilidade El Niño a partir do trimestre maio, junho e julho. Então, tudo indica que o El Niño pode chegar ao fim em meados de 2024. Teremos essa transição de El Niño para neutralidade climática na virada do outono para o inverno de 2024. Ainda assim, vale chamar a atenção que os impactos desse fenômeno devem ser muito sentidos durante todo o primeiro semestre de 2024, porque os reflexos na atmosfera demoram um pouco mais para serem transmitidos. Então, a tendência, tudo indica que ainda teremos um outono mais úmido no centro-sul do Brasil e maior irregularidade na metade norte. Esse segundo gráfico aqui indica a probabilidade de intensidade do El Niño, onde a área em vermelho mais escuro indica uma probabilidade de El Niño forte. Tudo indica que esse El Niño forte, com potencial forte, vai persistir pelo menos até fevereiro, março e abril, ou seja, os patamares de forte intensidade devem persistir ao longo dos próximos meses, então os efeitos desse El Niño ainda serão bem marcados, tanto na distribuição de chuvas quanto temperaturas. Lembrando que os impactos são mais sentidos principalmente nos extremos sul do Brasil e áreas mais ao norte, trazendo uma irregularidade maior, chuvas abaixo da média para as áreas mais ao norte e excesso de chuva para as áreas mais ao sul, que já vem impactando muito, principalmente a instalação da soja. A soja vem com atraso, com muita irregularidade na emergência das lavouras por conta da falta de chuva no centro e norte do Brasil e pelo excesso de chuva na região sul. Além disso, as temperaturas acima da média em grande parte do Brasil também estão associadas aos efeitos do El Niño, que deixa a atmosfera mais aquecida. Agora vamos acompanhar quais são as projeções para o curto prazo, para as previsões dos próximos 10 dias. Aqui no primeiro mapa, previsão de acumulado de precipitação para os próximos 5 dias. A gente observa que a chuva se espalha sobre o centro-sul do Brasil, ganhando intensidade, especialmente aqui no sudeste, partes do centro-oeste de uma forma mais localizada. A tendência é que no mês de dezembro a chuva aumente gradualmente no interior do Brasil, algo que é normal da época do ano. Dezembro e janeiro são os meses mais chuvosos no interior do país. A chuva deve aumentar, mas deve ocorrer na forma de pancadas. Em grande parte da metade norte do Brasil, essas pancadas ainda ocorrem de forma mal distribuída espacialmente e não devem vir com volumes suficientes para atingir a média. Então, apesar desse aumento das chuvas, que deve trazer um alívio aí para o calorão, para o tempo muito seco, ainda não há expectativa para uma regularidade total e volumes dentro do que é normal para o mês de dezembro. As chuvas mais expressivas vão continuar concentradas no sul do Brasil. Aliás, a gente pode acompanhar isso na previsão de curto prazo. Até os próximos 10 dias, volumes mais expressivos devem ser registrados na região sul, especialmente do dia 10 ao dia 14. São esperados volumes aqui de 70 até mais de 100 milímetros em algumas localidades entre o norte gaúcho e sudoeste paranaense. No sudeste, as chuvas devem aumentar de forma significativa. Algumas áreas de São Paulo, sul de Minas, também devem enfrentar volumes mais expressivos e até acima do que é normal para a época do ano. Nestes períodos, a gente observa aqui, especialmente do dia 10 ao dia 14, nesse período de 5 dias, volumes que podem variar de 50 a 70 milímetros. Enquanto o Brasil central e principalmente a fronteira agrícola do Mato Piba, agora nos próximos 5 dias tem previsão de pouca chuva, especialmente Mato Piba com um tempo mais seco, e no período de 10 a 14 de dezembro a chuva até aumenta um pouco, volume aqui com volume um pouco mais moderado, mas de uma forma bastante irregular, mal distribuída espacialmente. Então, o centro e norte do Brasil
ainda enfrentando muita irregularidade e algumas áreas ainda enfrentando dificuldades para o plantio e desenvolvimento da soja. Quanto às temperaturas, previsão ainda de bastante calor na maior parte do país. O grande destaque é que em dezembro as ondas de calor devem ser menos duradouras e intensas em relação aos meses anteriores, porque agora, mesmo que a chuva volte a ocorrer de forma irregular, esse aumento na frequência das pancadas já traz um alívio aí para o calorão. Então, as ondas de calor devem ser menos duradouras, mas ainda são esperados picos de calor. Vamos ter bastante calor durante o verão e ainda temperaturas acima do que é normal para a época do ano na maior parte do país, com exceção da região sul, que enfrenta chuvas mais duradouras, mais intensas. Nessas áreas, o calor será menos intenso. Aliás, esse é um grande problema para o desenvolvimento das lavouras no sul do Brasil. Falta um período de luminosidade. O excesso de umidade tem trazido transtornos, tem prejudicado o desenvolvimento das lavouras e também aumenta o risco para a proliferação de doenças, especialmente proliferação de fungos em diversos cultivos do sul do Brasil. Na previsão pontual, podemos acompanhar como será a distribuição de chuva ao longo dos próximos 30 dias. Para a região de Casa Branca, São Paulo, previsão de chuvas moderadas, com volumes um pouco maiores agora nos próximos 5 dias. A chuva reduz um pouco aqui por volta do dia 10 de dezembro, segunda semana com chuvas um pouco mais isoladas e mais fracas, e depois a chuva ocorrendo de uma forma um pouco mais regular a partir de meados de dezembro até o início de janeiro, mas na forma de pancadas, por isso que os acumulados diários, de uma forma geral, são baixos. E previsão de tempo bastante abafado ao longo dos próximos períodos. Tangará da Serra, em Mato Grosso, deve enfrentar chuvas um pouco mais frequentes neste mês de dezembro, especialmente que na virada de dezembro para janeiro tem previsão para volumes um pouco mais expressivos. Mas, de uma forma geral, em dezembro, os volumes são muito baixos, a maior parte dos episódios com volumes até inferiores a 5 milímetros, o que é um indicativo de chuva muito esparsa, aquela chuva que atinge parte da propriedade, outras áreas não. Não é uma chuva que garante homogeneidade da umidade no solo. Então, Mato Grosso ainda vai continuar enfrentando problemas aí de forma regionalizada por conta da falta de umidade e altas temperaturas. A gente observa aqui alguns episódios pontuais, de 2 a 3 episódios um pouco mais significativos. Na região de Uruçuí e Piauí, uma condição até similar ao que acontece em Mato Grosso. A chuva vai se tornar um pouco mais frequente, mas na forma de pancadas bastante isoladas, essas pancadas esparsas que não garantem homogeneidade da umidade no solo e, de uma forma geral, com volumes médios diários baixos. Então, o mês de dezembro deve ser marcado aí por volumes inferiores ao que é normal para a época do ano. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Eu volto ao longo dos próximos dias com novas atualizações. Até mais!